Faltando poucas semanas para o São João, a festa mais animada e esperada pelos nordestinos, os pontos de venda de milho se multiplicam pela cidade. Apesar da seca e das chuvas fortes dos últimos dias, os vendedores são otimistas com a expectativa de venda e os consumidores continuam não abrindo mão dessa iguaria. As festas juninas estão chegando e com elas as deliciosas comidas típicas da época. Aquela pamonha quentinha, uma boa canjica, um bolo de milho fresquinho ou então aquele milho cozinhado. Essa nutricionista de um restaurante de comidas típicas nordestinas diz que as vendas de pratos que levam milho durante o mês de junho chegam a aumentar até 60%. Segundo ela, quem quiser comer o milho puro não tem problema. É preciso apenas um pouco de cuidado quando o milho é a base de outros pratos. O grande vilão seria os aditivos, né? O açúcar, o sal, até um próprio leite condensado que se acrescenta em algumas preparações. Então tem que ter um pouco de cuidado para quem tem uma dieta restritiva, né? No mercado da produção em Maceió, local característico para a venda de milho nessa época, o movimento de pessoas comprando ainda não é grande. Tem comprador achando que o preço ainda está alto e tem gente gostando do valor do milho. Tá de 40. 40. Tá bom o preço? Tá bom, pra mim tá bom. Vou levar um pouquinho porque eu moro longe, moro do peso. Tem que diminuir. Tem que ser pelo menos R$30 a mão, né? Esta vendedora diz que o preço do milho ainda está alto porque estão chegando poucos milhos para a venda. Aí quando chegar mais pode ser que baixe mais, né? Chegar mais milho. Mais milho, é. Quando vai chegando perto de São João, aumenta o milho? Se tiver muito milho, ele abaixa um pouco. Agora também se faltar, ele sobe. Este outro vendedor, bastante sincero, diz que o preço do milho está alto mesmo. Segundo ele, a culpa é da pouca chuva do mês de abril. Aqui veio chover esse mês, ou melhor, no final de maio, né? Porque isso aqui do plantio até a colheita é 3 meses, a média, né? Então, já como não teve chuva antes, tá vindo de fora. Né? Você acha que um preço razoável seria quanto? Olha, para todo mundo comer, o preço razoável era uns R$30, né? 25. É um preço razoável. A Vigilância Sanitária está adotando os novos graus de riscos delimitados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso simplifica a legalização para a abertura de negócios em Alagoas. Para explicar como isso está funcionando, eu converso agora com Ralf Albuquerque, assessor da Rede Sim em Alagoas. Quais são esses novos parâmetros, Ralf? Bom, Miguel, essa Rede C veio justamente para classificar o risco que a gente já vinha trabalhando com a Rede Sim, com o projeto Rede Sim, que é uma lei federal que visa botar numa plataforma online toda essa parte de registro empresarial, como o pós-registro, que é a fase de licenciamento. Na vigilância sanitária, a gente já vinha tratando algumas situações, algumas atividades econômicas como de baixo risco. Sendo que agora, com essa RDC da Anvisa, já deixa realmente normativado toda a classificação para o país de alto, médio e baixo risco. O baixo risco vai ser emitido automaticamente. O alto risco, ele ainda vai ter que ir no órgão, porque vai precisar de uma inspeção prévia. E o médio risco, ele, de acordo com o questionário que será elaborado para cada atividade, ele vai ser direcionado tanto para o baixo como para o alto risco. Eu lembro que, num dado momento agora, grandes empresas, exportadoras inclusive, receberam a fiscalização e houve um pandemônio econômico internacional, né, que foi a carne fraca. Exato. Desencadeada pela Polícia Federal. E aí, num dado momento, há uma simplificação. Uma coisa tem a ver com a outra, não? Não. É bom deixar claro que as atividades que são de alto risco, e às vezes nem pela atividade, mas pelo porte da empresa, ela vai ser de alto risco. No caso das empresas de carne, ela vai permanecer no alto risco, vai ter que haver uma inspeção prévia, nada se alterou para essas empresas. O grande impacto vai ser justamente no pequeno empreendedor e na microempresa, que isso abrange no estado de Alagoas 90% da atividade econômica, é de micro e pequeno empreendedor. A nível nacional chega a 75%. São as pessoas do dia a dia, é a farmácia, é a padaria, é o supermercado, são essas principais atividades que
que movimentam a nossa economia, que vão ser atingidas com a simplificação dos processos. A gente viu na matéria aí que tem que ter cuidado, inclusive, na confecção de cuscuz, pamonha. Essas empresas, elas são consideradas de que tipo de risco? Esse daí é pequeno risco. Pequeno risco. É bom deixar claro também que o baixo risco não quer dizer que não vai ser inspecionado, mas essa inspeção passa para um momento posterior à liberação do alvará. Em vez de a gente parar o trâmite burocrático do licenciamento, a gente libera e faz uma inspeção posterior, porque essas empresas geram muito pouco risco para a atividade econômica dela, a natureza dela, a abrangência é muito pequena. Eu gostaria de falar assim, que a gente abriu três filas de espera, uma para o baixo risco, uma para o médio e uma para o alto. Então a gente trata o médio como médio, o pequeno como pequeno, o médio como médio e o grande como grande. A gente não fica um pequeno na frente do grande. Isso dá uma celeridade muito maior para o processo de licenciamento. São exigências, né, da vigilância sanitária que visam proteger o consumidor, o cidadão, inclusive o próprio dono do negócio, né? Ele pode ser vítima também. Eu lembro que o Ministério Público recentemente fez fiscalizações pelo interior afora, em cidades ribeirinhas, e constatou poluição de rios, falta de cuidado no trato com o produto, a matéria-prima, e várias empresas foram fechadas, né? Algumas até por não ter o azulejo, né? Algumas por não manter a pintura adequada, algumas até por mofo. Essas empresas consideradas de médio risco, elas precisam ficar atentas nessas exigências. Existe um elenco de exigência que é bastante claro para as empresas? Exatamente. Assim, o projeto da RedeSim veio justamente para compartilhar a responsabilidade do Estado com o contribuinte. A gente também tem que partir do pressuposto da boa-fé do contribuinte, que quer realmente desenvolver uma atividade econômica e que às vezes esbarra em muita burocracia. Então, a RedeSim veio justamente para trabalhar essa forma de parceria com o contribuinte, mas isso não extingue a capacidade do órgão de cassar um posterior alvará, um alvará emitido, cassar posteriormente com a fiscalização por amostragem, como foi feito com o MP. Isso não impede de forma nenhuma. O alvará pode ser cassado, pode ser retirado a qualquer momento. E isso, toda essa simplificação significa o que no tempo de regularização de uma empresa? Vamos supor, no registro mercantil hoje, que eu represento a junta comercial, a gente tinha há 3, 4 anos atrás um período de 100 dias, 60 dias, 70 dias para você obter um CNPJ. Hoje a gente está dando uma resposta em 24 horas. A gente bota 24, 48 horas para a gente poder dar um retorno ao contribuinte se houver qualquer problema. Mas hoje a gente tem registrado no sistema CNPJs liberados em 3 horas, 4 horas. Isso tende a passar também por pós-registro, que é a fase de licenciamento. Hoje, vamos supor que há 1 ano atrás, 2 anos, a gente obtinha em 1 mês, 2 meses, 3 meses, um licenciamento de baixo risco na vigilância sanitária. Hoje a gente consegue baixar esse tempo para 1 semana. E só com essa simplificação? Exatamente. Isso para médio risco. Para baixo, a gente já está tendo a cultura de botar automaticamente. Ou seja, a partir do momento que você registra a sua empresa, você vai no sistema, vai abrir lá na área do contribuinte, ele solicita o alvará online. Aquele alvará, se for de baixo risco, ele vai ser emitido automaticamente mediante pagamento da taxa. Vamos citar, por exemplo, 5 empresas de baixo risco, 5 inscrições de baixo risco. Aqui no estado? Sim, no estado. É mais em relação à empresa e à atividade. Tem que ser a união dos dois, porque também uma atividade que seja de baixo risco, feita em larga escala, aquilo tem uma abrangência muito maior. Então, às vezes, essa observação é um pouco subjetiva por parte do órgão. Agora, vamos dizer, uma loja de confecção pequena, ela baixo risco. Tem baixo risco. Baixo risco. Uma lanchonete mesmo pequena. Baixo risco. Baixo risco também? Baixo risco. Mesmo mexendo com vitaminas, bolos, sanduíches, refeições maiores. Exatamente, porque essa empresa não pode receber o mesmo tratamento de um supermercado, que era o que acontecia, como não tinha distinção da classificação de risco. Uma sorveteria, uma indústria tinha o mesmo tratamento do que um carrinho de sorvete, porque todo o sistema dos órgãos trabalha em cima dos quinais, que são as atividades realizadas pelo CONCLA. Então, essas atividades foram realizadas e ainda não tinha subdivisões.
Então, como eu falei, o sorveteiro e a indústria de sorvetes ficavam na mesma fila de espera. Agora Inclusive, com o mesmo valor da taxa, agora eles ficam em fila diferentes. E isso trouxe... E já está em prática? Não, daqui a um mês a gente Daqui a está um fazendo mês? as adequações com a normativa junto ao sistema. Bom, vocês estão na fase ainda de integração. de integração. Exatamente. Sistema de dados. Exatamente, até porque o nosso sistema está nos 102 municípios. A gente foi o primeiro estado do Brasil a integrar a rede SIM nos 102 municípios. A gente tem todas as prefeituras, todas as vigilâncias, o corpo de bombeiro, tem Cefaz, tem vigilância sanitária estadual e as municipais. Tem a OAB, está em fase de integração também, então são vários órgãos que estão dentro do sistema. Conversamos com Ralph Albuquerque, ele é assessor da Rede SIM. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Paulo Especial fica por aqui. Voltamos amanhã ao vivo às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.